Ele ia se casar com outra, mas diante de todos, foi ela quem ele beijou. Um contrato, um segredo, e um amor que Lisboa tentou esconder menos, mas o destino. Não esquece. Fique até o fim, porque hoje você vai ouvir uma história que o coração não vai conseguir esquecer. Inscreva-se em Sussurros de Noite e sinta o amor que começa onde os contos de fadas terminam. Lisboa, fim de tarde. O céu, pesado e cinzento, parecia prestes a desabar sobre a cidade. O Tejo dormia inquieto sob a chuva miúda, e as luzes dos bondes se refletiam como feridas líquidas nas pedras antigas. Na esquina da Rua Augusta, uma mulher segurava um envelope amarrotado contra o peito, o último aviso do hospital. O nome na parte superior, Lívia Duarte, era tudo o que lhe restava. A narradora sussurra, há dias em que o destino não fala menos, apenas empurra. O vento frio atravessava o casaco fino, mas ela caminhava mesmo assim. Não tinha dinheiro para o metrô. A mãe, internada há 2 semanas, precisava de um medicamento caro, e o banco acabara de negar o empréstimo. A cada passo, o som dos saltos gastos se misturava ao da chuva, como se o mundo chorasse junto, do outro lado da cidade, num arranha-céu de vidro. Miguel Vasconcelos assinava documentos com a calma de quem aprendeu a sentir sem demonstrar. O pai dele, falecido há 3 meses, deixara um testamento que soava mais como castigo que herança. O sucessor do grupo Vasconcelos deverá estar casado dentro de 6 meses. Caso contrário, todos os bens serão transferidos para a fundação familiar. Miguel riu, sozinho. Um riso breve e amargo. Casamento. O homem que mais acreditou no amor me deixa isso como herança. Ele girou a caneta entre os dedos. O amor. Para ele, morrera no mesmo dia em que Beatriz, menos a mulher, em quem confiava menos, o traíra por outro homem e metade de sua fortuna. Agora restava-lhe apenas o silêncio de um império e o som distante da chuva, quando Eduardo Reis, seu advogado e velho amigo, entrou na sala, trouxe junto o cheiro de rua molhada e uma ideia arriscada. Miguel, ouvi dizer que uma moça está desesperada por dinheiro. Trabalhou como assistente de eventos, agora está no hospital com a mãe. Talvez ela aceite... Miguel ergueu uma sobrancelha. Aceitar o quê? Um contrato de casamento temporário. 6 meses. Tudo legalizado. Você cumpre a cláusula e ela recebe o suficiente para salvar a mãe. O bilionário se recostou na cadeira, observando a cidade através do vidro. E sentimentos, Eduardo, também estão no contrato? Claro que não. Só papel. Perfeito. Papéis são fáceis de queimar. 3 dias depois, o destino decidiu cruzar 2 solidões. Lívia foi chamada ao edifício Vasconcelos. Sentou-se na recepção elegante, tentando esconder o cansaço. Quando o elevador se abriu, um homem alto, de terno cinza escuro, olhos castanhos quase dourados, saiu em silêncio. Era ele. Ela não sabia, mas o olhar dele, frio, distante, já a reconhecera como uma peça do jogo que o pai deixara a Cenoura Duarte. Sim, sou Miguel Vasconcelos. O senhor Reis deve ter lhe explicado a proposta. Disse que era sobre um contrato de casamento. Ele fez sinal para que ela o seguisse até o escritório. A vista para o Tejo parecia uma pintura congelada. Sobre a mesa, 2 copos de água e um maço de papéis. Miguel foi direto. 6 meses. Casamento civil. Nenhuma obrigação conjugal. Você receberá o valor integral no início. É apenas um acordo. Está livre para ir quando terminar. Lívia abaixou os olhos para esconder o tremor das mãos. E... por que eu? Porque... você precisa... eu também. Também, o narrador comenta. Era o tipo de resposta que soava simples demais para esconder o abismo que carregava. Ela respirou fundo. Penso na M. E no quarto 304 do hospital. Pensou nos boletos, nas portas fechadas. Pegou a caneta. Onde assino? Miguel entregou a página marcada. Ela assinou. Depois ele... o som das canetas riscava o papel como 2 corações selando o próprio destino. Parabéns. Senhora Vasconcelos. Não há nada a parabenizar, senhor Vasconcelos. O narrador encerra o trecho. E foi assim, num escritório encharcado de silêncio, que 2 desconhecidos assinaram um contrato que o tempo transformaria em amor.
Nenhum deles sabia menos. Mas o amor já havia começado, escondido entre as linhas pequenas. A chuva de Lisboa parecia não ter fim naquela semana. Lívia saiu do edifício Vasconcelos, com um contrato dobrado dentro da bolsa, e uma sensação estranha no peito. Não de vitória, mas de vertigem. Ela caminhava rápido, como se tivesse medo de que o chão reclamasse a escolha que acabara de fazer. Tudo por ela, pensou. Tudo pela mamãe. Do alto da janela, Miguel a observava partir. Não sabia dizer o porquê, mas aquele andar apressado, aquele jeito de proteger o rosto da chuva com a própria mão, ficou gravado nele como uma fotografia antiga. O narrador sussurra. Algumas decisões parecem frias no papel, até o momento em que um gesto simples as aquece. 3 dias depois, ela voltou. Dessa vez, sem nervosismo, menos apenas resignação. O casamento civil foi rápido, quase burocrático. Assinaram novamente. Sorriram para a câmera do cartório e saíram cada um para um lado do corredor, como estranhos. À noite, uma limusine a levou até o edifício onde ele morava. A portaria a reconheceu e o segurança a guiou até o último andar. O apartamento era amplo, moderno, cheio de luzes frias e silêncio. Miguel a esperava na sala, sem terno, apenas uma camisa branca com as mangas dobradas. Bem-vinda, senhora Vasconcelos, disse, num tom que soava mais irônico do que gentil. Obrigada. Onde posso deixar as malas? Qualquer quarto do corredor leste. O meu fica do outro lado. Sil? Enseio. A chuva ainda caía lá fora, batendo nas janelas de vidro. Nos primeiros dias, quase não se falaram. Ela acordava cedo, fazia café, saía para visitar a mãe no hospital. Ele trabalhava o dia todo, voltava tarde, jantava sozinho. O contrato estava sendo cumprido com exatidão menos. Mas havia algo estranho naquele equilíbrio. O silêncio começou a pesar demais. Certa manhã, quando ela estava preparando o café, Miguel entrou na cozinha sem aviso. O cheiro de pão quente e café fresco encheu o ar. Ele ficou parado um instante, observando-a mexer o açúcar na xícara. Você faz isso todos os dias? Café? Ela sorriu, sem olhar para ele. Sim. O som da chaleira é mais gentil que o som do relógio. Miguel se sentou à mesa, intrigado. Gentil? Sim. O relógio nos lembra do que falta. A chaleira. Do que ainda temos. Ele ficou em silêncio por um momento, sentindo o aroma do café. Era a primeira conversa que soava humana depois de semanas de reuniões. Cifras e frases vazias. O narrador comenta. E foi assim, entre café e metáforas, que o gelo começou a derreter, sem que nenhum deles percebesse. No quarto dela viu poucas coisas. Um porta-retrato com a foto da mãe, algumas roupas, um livro gasto de poesia. Certa noite, ao passar pelo corredor, Miguel viu a porta entreaberta e ouviu a voz dela, lendo baixinho. Quando a dor se cansa de gritar, aprende a sussurrar esperança. Ele ficou parado ali, ouvindo. Não queria interromper, mas tampouco conseguia ir embora. Naquela voz havia algo que ele não ouvia há muito tempo. Calma. Os dias seguintes foram diferentes. Ele começou a reparar nas pequenas coisas. O jeito como ela dobrava o guardanapo, o sorriso involuntário quando lia uma mensagem da mãe. O olhar que ela lançava para o horizonte. Era como se aquela mulher simples lembrasse a casa de um tempo em que ele ainda acreditava nas pessoas. Mas o passado não desaparece só porque alguém novo entrou pela porta. Beatriz, sua ex-noiva, voltou a ligar. As manchetes começaram a sussurrar sobre o casamento relâmpago do bilionário mais cobiçado de Lisboa. E os amigos riam nos bastidores, dizendo que ele perdera a razão. Miguel, no entanto, não se defendia. Ele só dizia: talvez eu tenha encontrado algo que vocês nunca entenderão. Uma noite, quando voltava do hospital, Lívia encontrou um buquê de lírios brancos na porta do quarto. Havia um bilhete curto, sem assinatura, para lembrar que algumas flores nascem mesmo na chuva. Ela guardou o bilhete dentro do livro de poesia, sem dizer nada, mas o sorriso que escapou de seus lábios foi suficiente para mudar o ar da casa inteira. O narrador observa. O amor ainda não era confissão menos, mas já era presença. Na manhã seguinte, enquanto Miguel lia o jornal, ela entrou na sala com o casaco molhado de chuva. Você se molhou? Sim, mas o tejo estava bonito demais para passar correndo. Você sempre encontra beleza em dias cinzentos? Se não encontrar, quem vai? Ele levantou o olhar do jornal e a viu como nunca antes.
Não era apenas uma mulher corajosa, era uma mulher viva, menos coisa que ele havia esquecido de ser. Nos dias seguintes, começaram a jantar juntos. No início, era só por educação. Depois, virou necessidade. Ela contava histórias da infância. Ele escutava em silêncio, fingindo desinteresse. Mas o olhar o traía. Havia ternura demais para quem dizia não acreditar mais em nada. E numa dessas noites, quando a luz acabou e o apartamento mergulhou em penumbra, ela acendeu uma vela e sorriu. Parece que Lisboa gosta de nos testar. Ele respondeu, quase num sussurro. Talvez ela só queira nos ver de verdade. A chama tremia entre eles. E o tempo, por um segundo, pareceu suspenso. Naquela sexta-feira, o céu de Lisboa amanheceu com um silêncio estranho, o tipo de silêncio que precede as tempestades. Lívia estava no hospital, sentada ao lado da cama da mãe, lendo em voz baixa. De repente, o telefone vibrou. Uma mensagem do médico. O tratamento foi aprovado. Começamos amanhã. Ela fechou os olhos e chorou em silêncio. Pela primeira vez em meses, sentiu que o mundo lhe devolvia um pouco de ar. No mesmo instante, Miguel estava numa reunião com o conselho. Os investidores comentavam o casamento relâmpago com curiosidade mal disfarçada. Um deles, rindo, perguntou: então, Miguel, o coração do bilionário finalmente foi vendido? Ele respondeu seco: não se vende o que nunca se comprou. Mas dentro dele algo se movia, menos uma dúvida. Talvez um medo. Ele havia construído uma vida sob controle. Agora, pela primeira vez, algo fugia à lógica. À noite, quando ela voltou para casa, encontrou-o no terraço, olhando o tejo. O vento soprava forte. O céu ameaçava a chuva. Ela se aproximou devagar. Miguel, há anos não via Lisboa assim como, prestando atenção em mim. Ela sorriu, sem entender completamente, mas sentiu o peso da solidão dele. Ficaram em silêncio, lado a lado. O primeiro raio riscou o céu. Depois, veio o trovão. A chuva caiu sem aviso. Lívia correu para dentro, rindo. Miguel ficou alguns segundos sob a tempestade antes de segui-la. Quando entro, ela estendia uma toalha, os cabelos colados ao rosto. Você é maluco. Talvez vai acabar doente. Pelo menos me lembraria de que ainda sinto frio. Ela o olhou com ternura. Ele a olhou de volta menos. E por um instante, o contrato deixou de existir. Foi um instante simples. 2 seres cansados, um riso, uma toalha compartilhada. Mas o destino costuma esconder suas grandes viradas em pequenos gestos. O narrador comenta: o amor ainda não havia começado, mas o silêncio entre eles já não era o mesmo. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia, Miguel ficou diante da janela, observando o reflexo da cidade na água. O telefone vibrou. Uma mensagem sem nome. Se continuar com essa farsa, vai perder tudo. Beatriz. A sombra do passado. Ele apagou a tela, mas o coração não silenciou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo, não de perder dinheiro, mas de perder a paz que começava a nascer ao lado daquela mulher que nunca pedira nada, no quarto ao lado. Lívia escrevia no diário. Hoje ele sorriu, e por um segundo, juro, parecia sincero. Ela fechou o caderno e olhou pela janela. Lá fora, a tempestade ainda rugia, mas dentro dela algo se acalmava, e foi assim que terminou a primeira noite do contrato. Ele achava que podia comprar tempo. Ela achava que podia vender esperança. Nenhum dos dois sabia que já haviam assinado, sem perceber, o verdadeiro acordo, menos aquele que o destino escreve com chuva. O inverno finalmente chegara a Lisboa. As manhãs estavam frias, e o sol aparecia tímido, como se tivesse medo de interromper o silêncio entre os dois. Já fazia um mês desde a assinatura do contrato, e a rotina começava a parecer algo parecido com convivência. Miguel acordava e já sentia o aroma do café espalhando-se pelo apartamento. Lívia, sempre de cabelos presos e suéter simples, lia o jornal na varanda, como se aquele lugar fosse seu há anos. Ele fingia indiferença, mas cada gesto dela o desconcertava menos, a forma como soprava o vapor da xícara, o modo como desviava o olhar quando percebia que ele a observava. O narrador sussurra. Existem silêncios que dizem mais do que promessas. E o deles, a cada dia, aprendia a falar. Certa manhã, enquanto ela regava as plantas da varanda, ele se aproximou. Você gosta de flores? Gosto do que resiste, respondeu, sem parar o gesto delicado. Resiste a quê? Frio. A indiferença. A pressa
das pessoas. Ele ficou em silêncio. De alguma forma, aquela resposta o atingiu, porque no fundo, Miguel Vasconcelos era exatamente assim. Algo que resistia menos ao amor, ao perdão, a si mesmo. Nos dias seguintes, ela começou a acompanhá-lo em alguns eventos sociais. O contrato previa aparições públicas, fotos e jantares. Miguel, sempre elegante, mantinha o semblante sério. Lívia tentava parecer à vontade, mas o mundo ao redor não perdoava. Numa dessas noites, durante uma festa beneficente, um grupo de convidados cochichava. Ouvi dizer que ela era secretária de um hospital. Casou por pena dele. Ou pelo dinheiro. Imagina o que o pai dele pensaria. Lívia ouviu. E mesmo tentando disfarçar, sentiu a ferida se abrir. Miguel percebeu. Aproximou-se dela. Pousou a mão nas costas da esposa. E com voz firme, disse alto o bastante para todos ouvirem. Esta é Lívia Vasconcelos. E foi a melhor decisão que já tomei na vida. O salão silenciou. Ela olhou surpresa. Ele sorriu, discreto. O narrador comenta. Às vezes, o amor começa num gesto de coragem mesmo que quem o pratique ainda não saiba que está amando. Naquela noite, ao voltar para casa, o silêncio entre eles era diferente. Miguel abriu uma garrafa de vinho. Você foi incrível hoje, disse ela, tentando quebrar o gelo. Eu só disse a verdade. Não, você me defendeu. Há uma diferença. Ele olhou-a por alguns segundos e respondeu. Ninguém merece ser humilhado por tentar sobreviver. Lívia desviou o olhar, tocada pelas palavras. Você fala como alguém que também já foi ferido. Fui, e a ferida ainda não cicatrizou. O narrador sussurra. Há dores que não se curam apenas encontram alguém que as entende. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Mas a calmaria nunca dura quando o passado decide voltar. E ele voltou menos na forma de um perfume familiar e de um nome que ainda doía. Beatriz. Ela surgiu na sede do Grupo Vasconcelos como se nunca tivesse partido. Alta loira, com um sorriso calculado, trazia nas mãos uma pasta e nos olhos a velha ambição. Miguel. Miguel, disse, entrando no escritório sem convite. Ele levantou o olhar, surpreso. O que faz aqui? Trabalho, tenho uma proposta para o conselho. Mas antes, queria parabenizá-lo pelo casamento. O tom de ironia era sutil, quase doce. O veneno perfeito. Miguel permaneceu calado. Ela deu um passo à frente. Dizem que sua esposa é encantadora. Uma história de conto de fadas, não é? O bilionário e a moça simples. Não tem graça, Beatriz. Tem. Sim. Tem. Sim, a mesma graça que eu senti quando descobri que você não me perdoou por partir. E agora tenta se vingar com uma farsa. Miguel se levantou, a voz firme. Vá embora. Não antes de avisar. A imprensa vai adorar saber o valor do contrato. Silêncio. Ela sorriu e saiu, deixando atrás de si o perfume antigo e um rastro de medo. O narrador comenta. O passado, quando volta, nunca vem só. Traz segredos, mentiras e o eco das escolhas que tentamos esquecer. Noite. Miguel chegou em casa mais tarde do que o habitual. Lívia o esperava com o jantar pronto, mas percebeu o rosto dele diferente. Aconteceu algo? Ele hesitou. Depois negou com a cabeça. Nada que você precise se preocupar, mas o olhar o traiu. Lívia, sensível como era, entendeu que algo estava por vir, e que, talvez, não tivesse a ver apenas com negócios. 2 dias depois, o nome Lívia Vasconcelos estava em todas as manchetes. A Cinderela de Lisboa. Casamento por contrato? Dizia a capa de uma revista. Ela comprou o coração do bilionário mais cobiçado da cidade? Provocava outra. As redes sociais fervia. Fotos do casamento civil, tiradas às escondidas, começaram a circular. E com elas, comentários cruéis. Deve ter custado caro. Essas meninas sabem onde mirar. Ele é o próximo idiota apaixonado. Lívia leu cada linha com os olhos marejados. No hospital, uma enfermeira comentou sem saber quem ela era. Você viu a notícia? Coitada da moça. Ou será esperta demais. O narrador murmura. As palavras dos outros doem mais quando dizem em voz baixa menos. Porque o silêncio que sobra é o nosso. Naquela noite, ela voltou para casa mais cedo,
tentando esconder o rosto sob o cachecol. Miguel já estava lá no escritório encarando o celular com raiva. As mãos dele tremiam, e o olhar, menos aquele olhar frio que ela aprendeu a decifrar, estava tomado por um fogo contido. Miguel. Ele se virou de súbito. Você viu o que estão dizendo? Vi. E não vai se defender? Defender? O quê? Eu sei quem sou. Ela se aproximou devagar, tentando entender. Mas eles estão me destruindo. Miguel respirou fundo, cerrou os punhos. Eles não têm esse direito. E então, sem pensar, atirou o telefone contra a parede. O barulho ecoou pela sala, seco, como um grito que ficou preso na garganta. O narrador comenta: há homens que aprendem a amar pela raiva, menos porque nunca souberam fazê-lo com ternura. Minutos depois, o silêncio voltou, pesado. Lívia sentou-se no sofá, as lágrimas descendo sem controle. Miguel, ainda ofegante, passou a mão pelos cabelos e se sentou ao lado dela. Ficaram sem falar por um longo tempo. Depois, ele disse, num tom baixo, quase arrependido: desculpe. Ela balançou a cabeça. Você não precisa... Preciso? Sim. Eu devia ter previsto... Beatriz esteve aqui. Lívia o olhou, confusa. A mulher que você amou. Ele assentou. E... que... me vendeu. Sil. Nesse... Ela encostou a mão na dele. Um gesto simples, mas cheio de ternura. Então, somos dois... Eu também vendi algo que não devia. Minha paz. Miguel virou o rosto e a olhou, não como quem observa, mas como quem vê. A chuva recomeçou lá fora, e a cidade inteira parecia suspensa naquele instante. No dia seguinte, ele convocou uma coletiva de imprensa. Os conselheiros imploraram para que não o fizesse. Vai só piorar. Fique em silêncio, Miguel. Mas ele respondeu firme. O silêncio é o luxo de quem não tem nada a perder. Eu já perdi o suficiente. No salão do hotel, as câmeras piscavam como trovões. Miguel subiu ao púlpito elegante e tenso. Boa tarde. O burburinho cessou. Ele prosseguiu. Ouvi dizer que meu casamento é uma farsa, que minha esposa é uma oportunista, que tudo não passa de um contrato. Pois bem, tem razão. Há um contrato, mas não como imaginam. Os jornalistas se entreolharam. Miguel continuou, a voz firme. Assinamos um acordo de confiança. Ela aceitou viver comigo por 6 meses, sem nada em troca, além de respeito. E foi o primeiro contrato da minha vida que me fez sentir humano. Sil inició. As câmeras captaram o brilho nos olhos dele. Se isso é uma farsa, então eu prefiro 1000 farsas dessas a mais uma vida de mentira. O salão inteiro parou. Naquele instante, o bilionário de Lisboa deixou de ser manchete e virou homem, menos um homem, apaixonado, mesmo sem admitir. Lívia assistiu à coletiva pela televisão, sentada na sala, as mãos trêmulas. Quando ele terminou, a imagem congelou num close do rosto dele. E ela percebeu. Miguel não estava apenas defendendo o nome dela. Estava defendendo algo que ele mesmo ainda não tinha coragem de dizer. Narrador sussurra a amores que nascem na lama menos, mas florescem como lírios na tempestade. Naquela noite, ele voltou para casa em silêncio. Lívia esperava, o coração acelerado. Quando a porta se abriu, ela foi ao encontro dele. Nenhuma palavra, ele apenas a puxou para um abraço. Ficaram ali por longos segundos, respirando o mesmo ar, como se tentassem esquecer o mundo. Miguel murmurou, eu devia ter feito isso antes. O quê? Te proteger. Não por contrato, mas porque quero. Ela fechou os olhos, sentindo o peito dele subir e descer. O coração, antes blindado, finalmente batia sem máscaras. Do lado de, fora Lisboa, dormia sob o som distante da chuva. O tejo refletia luzes trêmulas, como se o rio soubesse que pela primeira vez, aquele apartamento de vidro abrigava algo real. O narrador encerra o trecho. A tempestade passou menos, mas deixou marcas. E nas marcas às vezes nasce o amor. A noite seguinte foi a mais tranquila que Lisboa já vira em semanas. A chuva cessara, e o ar trazia aquele perfume raro que só vem depois das tempestades. No apartamento, as luzes estavam baixas, e o silêncio não era mais incômodo, era repouso. Lívia preparava chá, distraída. Miguel, sentado à mesa, observava cada gesto menos como ela mexia o açúcar. O cuidado ao soprar o vapor,
o jeito de enrolar a mecha solta de cabelo. Era a mesma mulher que o mundo chamara de interesseira, e no entanto, ele via apenas pureza. Você não precisava fazer chá, depois da tempestade, o corpo pede calma. E... o coração. Ela ergueu os olhos. O coração. Aprende. O narrador comenta. Alguns diálogos não são para responder, são para ficar guardados, como perfume em roupa limpa. Miguel se levantou. Aproximando-se, a luz da cozinha tocava o rosto dela com doçura. Hoje, quando falei com a imprensa, eu não estava só te defendendo. Lívia olhou, confusa. Então, o que estava fazendo? Ele hesitou um segundo. Depois disse baixinho, tentando me perdoar. Sil, eneseio. Ela não sabia o que responder. Só sorriu. Um sorriso que parecia abraço. E foi suficiente. Mais tarde sentaram-se na varanda. Lisboa brilhava lá embaixo, menos as luzes refletidas no tejo, os barcos adormecidos, o murmúrio distante de um fado vindo de algum bar. Lívia recostou a cabeça no ombro dele. Miguel, sem pensar, segurou-lhe a mão. Nenhum dos dois falou. Não era preciso, porque às vezes o amor não começa com beijos, mas com um silêncio que finalmente faz sentido. O narrador sussurra. O contrato ainda existia no papel, mas no coração já estava sendo rasgado. Horas depois, quando ela adormeceu no sofá, Miguel ficou observando-a. Pela primeira vez, teve medo, não de perder fortuna, mas de perdê-la. E entendeu que aquele medo era o nome mais honesto do amor. Escreveu num papel e deixou sobre a mesa. Não posso prometer o futuro, mas posso te proteger dele. Depois, apagou as luzes. A cidade dormia, e o destino, invisível, já preparava o próximo golpe, porque todo amor verdadeiro precisa atravessar mais uma tempestade antes de florescer. Eles pensavam que a paz tinha voltado. Mas o amor, como o mar de Lisboa, é belo justamente porque nunca fica quieto. Lisboa acordou sob um céu metálico. O inverno estava no auge, e o vento do Tejo trazia um frio cortante. O tipo de frio que parece carregar mais notícias. Lívia preparava o café da manhã, distraída, cantarolando um fado antigo, que a mãe costumava ouvir. Miguel, ainda de pijama, a observava da porta menos aquele sorriso leve, a mecha de cabelo caída sobre o rosto, o jeito simples de existir. Ele se aproximou por instinto. Tocou-lhe o ombro. Ela virou-se, surpresa. Você está estranho hoje. Estou apenas com medo de que isso tudo acabe. Ela sorriu, tentando esconder o susto que a frase provocou. Então não acaba. Nem sempre depende de nós. O narrador comenta. O amor é como o vento que sopra sobre Lisboa, menos mesmo quando não queremos. Ele muda de direção. Naquela tarde, Miguel recebeu uma ligação de Eduardo, o advogado. A voz do outro lado soava tensa. Miguel, precisamos nos encontrar. É sério. O que houve? A imprensa conseguiu uma cópia do contrato. E não fui eu quem vazou. Miguel ficou mudo por alguns segundos. O mundo à sua volta pareceu se inclinar. Quem mais tinha acesso? Beatriz. Beatriz, ela trabalhou no escritório de contabilidade antes da fusão. Ele fechou os olhos. O nome soava como veneno. Beatriz. De novo ela. O passado não estava apenas voltando, estava cobrando. Na manhã seguinte, as manchetes explodiram. Contrato de amor bilionário pagou para se casar. Miguel Vasconcelos compra a esposa para herdar fortuna. As imagens deles juntos foram reproduzidas sem parar. Trechos do documento apareceram em blogs, acompanhados de comentários cruéis. Então ela tinha um preço. Ele comprou uma companhia, não uma mulher. Lívia viu tudo no noticiário da cafeteria perto do hospital. A xícara tremeu em suas mãos. As pessoas cochichavam. Algumas riam. Ela deixou o dinheiro sobre o balcão e saiu correndo. O narrador sussurra. Nada fere mais do que ouvir o mundo rir daquilo que era verdade para você. Em casa, Miguel a esperava. Eu devia ter previsto... Eles descobriram tudo. Lívia, pálida, perguntou. Tudo? O contrato. O contrato. Os valores. As cláusulas. Ela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Tudo o que disseram é verdade. Não é? Sim, eu assinei. Miguel, assinei para salvar minha mãe. E agora, todos acham que me vendi. Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo atrás. Você disse que o contrato não tinha sentimentos. Agora?
Agora ele tem... O silêncio entre eles foi mais cruel do que qualquer palavra. Miguel estendeu a mão. Ela recuou. Não quero piedade. Não é piedade, é amor. Então chegou tarde demais. Ela pegou o casaco e saiu. O narrador comenta: há momentos em que o amor chega na hora certa menos, mas as pessoas não estão prontas. E o destino, impaciente, vira a página sem pedir licença. Miguel ficou sozinho, no apartamento. O som da porta batendo ecoou como um tiro. Lentamente, ele caminhou até a varanda, o olhar perdido sobre o tejo. A cidade parecia zombar dele, com suas luzes frias e o vento cruel. No telefone, dezenas de mensagens, repórteres, acionistas, ameaças. O conselho exigia explicações, e no topo da lista um comunicado à diretoria convoca a reunião extraordinária para discutir sua destituição. Miguel riu, um riso rouco, vazio. O império que o pai deixara estava desabando, exatamente como a vida dele. O passado cobrou caro, e ele pagou menos com tudo que tinha, menos o que realmente importava. Durante dias, Lisboa parecia chorar junto com Miguel. A chuva não parava, e o vento batia nas janelas, como se quisesse lembrá-lo de que ainda havia algo lá fora esperando para ruir. As notícias se multiplicavam. Miguel Vasconcelos será afastado do cargo de CEO. Acionistas pressionam por renúncia imediata. A esposa desaparecida não é encontrada desde o escândalo. Ele não lia mais. O som da televisão ficou mudo. O celular, esquecido sobre a mesa. Tudo o que restava era o eco do nome dela, repetido em sua cabeça como um fado triste. O narrador comenta: quando perdemos alguém que amamos, o mundo não fica em silêncio. Ele apenas muda de idioma. Certa tarde, Eduardo entrou no apartamento. O lugar estava escuro. O ar pesado. Miguel estava sentado no chão da sala, cercado por papéis rasgados e garrafas vazias. Miguel, por Deus, reaja. Reagir para quê? Para voltar a ser o homem que todos odiavam e ninguém conhecia? Você ainda tem escolha. Tinha. E a perdi quando ela foi embora. Eduardo suspirou, tirando do bolso uma carta. Ela deixou isso comigo. Miguel pegou o envelope com as mãos trêmulas. Era a caligráfia dela, simples, firme, igual ao olhar que ele não conseguia esquecer. Miguel, eu não fui embora porque deixei de amar. Fui porque descobri que o amor, para existir, precisa ser livre. Eu me vendi por desespero, e você me comprou por medo. Agora precisamos nos encontrar de verdade, mas não com papéis entre nós, Lívia. As lágrimas vieram antes do fim da leitura. Miguel as deixou cair, sem vergonha. Era a primeira vez, desde criança, que chorava por algo que não podia controlar. Do lado de, fora Lisboa seguia seu ritmo, indiferente, mas bela. O sol tímido rompia as nuvens, e um grupo de crianças brincava na praça lá embaixo. Miguel observou, e por um instante, lembrou-se de quem fora antes de tudo, um menino que acreditava no amor, porque via os pais dançando na cozinha, rindo sem motivo. Em que ponto da vida deixamos de dançar? Pensou. O narrador sussurra: os homens fortes não são os que nunca caem, mas os que aprendem a chorar sem testemunhas. 3 dias depois, o conselho se reuniu. A sala estava cheia, o ar denso de formalidade e rancor. Um dos diretores mais velhos levantou-se. Miguel, o grupo Vasconcelos é maior do que você. A imprensa destruiu nossa imagem. É hora de sair. Miguel, de terno escuro, ergueu o olhar cansado. Eu saiu. Mas saibam que o que destruiu esta empresa não foi o amor, foi a falta dele. Assinou a renúncia e saiu sem olhar para trás, do lado de fora. A cidade parecia mais viva do que nunca. Menos talvez porque ele, pela primeira vez, não estivesse tentando dominá-la. O vento do Tejo a tingiu no rosto, gelado e libertador. À noite, voltou ao apartamento vazio. Tudo ainda estava no lugar. A xícara dela na cozinha, o livro de poesia sobre o sofá, o cheiro leve de lavanda no ar. Ele pegou o livro e abriu numa página marcada com um papel dobrado. Quando o amor se esconde, é porque ainda não aprendeu a ser corajoso. Ele sorriu entre lágrimas. Então, seja, Lívia, seja corajosa, porque eu já aprendi a esperar. O narrador observa. A queda não foi o fim, foi o início do silêncio, onde o amor aprenderia a respirar sozinho. Na manhã seguinte, Miguel deixou Lisboa. Ninguém soube para onde foi. Alguns disseram que se mudou para o norte. Outros, que foi cuidar de projetos sociais. Mas a verdade é que ele apenas procurava ar. E talvez,
Uma chance de ser alguém que ela pudesse amar sem contratos. O império ruiu, o contrato acabou, e os papéis foram queimados. Mas entre as cinzas, ainda havia algo que o vento não levou. O nome dela. O trem partiu de Lisboa numa manhã fria. Miguel olhava pela janela o reflexo do próprio rosto. Um estranho, sem terno, sem destino, sem nome. Deixara para trás um império, um escândalo e um coração em ruínas. Levara apenas uma mala e o livro de poesia de Lívia. O narrador comenta: às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente pesa. O trem seguia pelo interior, cortando campos alagados e pequenas aldeias. As pessoas cochilavam, e ele, pela primeira vez em muito tempo, sentia o silêncio como algo humano. Quando desceu em Viana do Castelo, o Archeiraba Amarecia. Miguel caminhou até o porto, onde pescadores consertavam redes e riam de piadas antigas. Um deles, velho e de olhar sábio, perguntou: de Lisboa, não é? Sou? Fugindo ou procurando? Miguel hesitou. Talvez as duas coisas. O homem sorriu, acendendo o cachimbo. Então já está no caminho certo. Quem for desse acaba voltando melhor. Miguel alugou um pequeno quarto acima de uma padaria. Ajudava os pescadores, lia, caminhava à beira-mar. Às vezes, escrevia cartas que nunca enviava. Lívia, hoje o mar estava calmo. Pensei em você. Cada vez que o vento mudava. Não sei se ainda acredita em mim, mas continua aqui, aprendendo a não fugir. Aos poucos, as pessoas da vila começaram a gostar dele. Chamavam-no de Senhor Miguel, sem saber quem realmente era. E ele não corrigia menos. Gostava de ser apenas alguém. O narrador sussurra. Ele aprendeu que a humildade não é perder o que se tem, mas lembrar o que nunca se deveria ter esquecido. Certa tarde, uma menina correu até ele com uma folha de jornal. Senhor Miguel. Senhor Miguel, saímos nas notícias. Ele riu, pegando o papel. Era uma reportagem sobre uma fundação nova em Lisboa. Projeto Esperança menos auxílio a famílias carentes. Na foto, uma mulher segurava crianças no colo, sorrindo. O coração dele parou. Lívia. Ela estava ali, viva, luminosa, fazendo o bem menos, sem precisar de ninguém para salvá-la. E naquele instante, ele entendeu. O amor que sentia não era posse, era bênção. Miguel fechou o jornal com as mãos trêmulas. Ela tá bem... murmurou, com um meio sorriso. Então, posso respirar. À noite, caminhou até o farol. O vento soprava forte, e o mar rugia contra as pedras. Ele ergueu o olhar e disse baixinho, como quem faz uma promessa: um dia, quando eu for digno, volto para Lisboa. Não para reconstruir o que perdi, mas para merecer o que encontrei. E foi assim que Miguel aprendeu o que o pai tentara ensinar com o testamento. O amor não é uma herança menos, é uma conquista, e só quem perde tudo descobre o valor de recomeçar. Lisboa o recebeu com o mesmo vento do Tejo, frio, mas familiar. Miguel desceu do táxi e ficou parado por alguns instantes, observando a cidade que deixara meses antes. Nada parecia ter mudado, e ainda assim, tudo era diferente. Talvez o que mudara fosse ele. O sol do fim da tarde tingia os telhados de dourado, e o cheiro de café saía das janelas abertas. As pessoas riam, caminhavam, viviam menos, e pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia acima delas. Sentia-se parte. O narrador sussurra. Quem volta à cidade onde foi infeliz, descobre que o perdão começa no espelho. Miguel alugou um pequeno apartamento em Alfama, no alto de uma colina. As ruas estreitas, as vozes misturadas dos vizinhos. O som distante de um violão, tudo parecia lembrá-lo de que a simplicidade sempre fora o que ele mais temia, e o que agora mais precisava. Ele não voltou como bilionário. Deixara o sobrenome nas manchetes antigas. Agora, assinava apenas como Miguel Duarte, o segundo nome da mãe. Trabalhava discretamente como consultor voluntário em pequenos projetos sociais, ajudando organizações não governamentais a se reerguerem depois da crise. Mas no fundo, cada gesto era uma forma silenciosa de se aproximar dela. Certa manhã, no café do bairro, um jornal em cima do balcão chamou sua atenção. Na capa, a manchete Fundação Esperança recebe Prêmio Nacional de Solidariedade. E na foto, um sorriso que ele reconheceria em qualquer lugar. Lívia, o coração, bateu mais rápido. Ela estava de pé, cercada por crianças e voluntários. O olhar, sereno. A mesma luz de antes,
talvez até mais forte. Miguel tocou a borda do jornal com a ponta dos dedos, como se pudesse alcançá-la através do papel. O garçom notou e comentou: essa moça é incrível. Salvou mais de 100 famílias com esse projeto. Ela ainda trabalha aqui, em Lisboa? Sim. Amanhã haverá uma cerimônia pública na Casa da Cultura. Vai ser bonito. Miguel sorriu. Bonito. Sim. Bonito. Sim. Mas o que ele sentiu não era apenas beleza. Menos era destino. Naquela noite, ele não dormiu. Releu as cartas que nunca enviara, as anotações antigas, as frases sublinhadas no livro de poesia que ela deixara para trás. Na última página, havia uma marca de lágrima e uma linha que ele não lembrava de ter lido. Antes, tudo o que é verdadeiro volta menos, mas não para repetir, e sim para continuar. Ele fechou o livro devagar, como quem encerra um capítulo e abre outro. O dia seguinte amanheceu claro. Lisboa brilhava em tons de ouro e azul, e o ar trazia o cheiro de mar misturado ao das flores nas janelas. Miguel vestiu uma camisa simples, sem gravata, e caminhou até o local do evento. Cada passo parecia carregado de lembranças. O primeiro olhar, o contrato, a chuva, o adeus. Quando chegou à Casa da Cultura, o auditório estava cheio. Músicas suaves tocavam, crianças corriam, e no palco havia um banner enorme com o nome do projeto: Esperança. Ele ficou ao fundo, discreto, observando. E então, ela apareceu. Lívia, de vestido branco, cabelo solto, e aquele sorriso que parecia acolher o mundo inteiro. O narrador comenta: havia reencontros que o tempo preparava com tanta delicadeza que até o destino preferia assistir em silêncio. Quando ela começou a discursar, a voz soou serena, segura. Há alguns anos, eu acreditava que a vida era um contrato cheio de cláusulas e punições. Hoje, aprendi que o amor, quando é real o assina nada, apenas se oferece. Miguel sentiu o peito apertar. Cada palavra era como se fosse para ele, e talvez fosse. As pessoas aplaudiram, emocionadas. Mas ele permaneceu imóvel, respirando fundo, tentando reunir coragem. Após o evento, ela desceu do palco para cumprimentar os convidados. E então, por um breve segundo, os olhos dele se cruzaram através da multidão. O tempo parou. Lívia ficou imóvel. Miguel também. A distância entre eles parecia enorme, e ao mesmo tempo, mínima. Ele deu um passo à frente. Ela instintivamente recuou meio passo, mas o sorriso dela traiu a intenção de fugir. O sol começava a se pôr quando o evento terminou. As pessoas se dispersavam. Os aplausos já eram lembrança. E a brisa do Tejo atravessava as portas abertas da Casa da Cultura, trazendo o cheiro de sal e promessas antigas. Lívia caminhava lentamente pelo corredor, tentando recuperar o fôlego depois de tantas emoções. Foi então que ouviu uma voz menos baixa, firme, familiar. Parabéns, doutora Duarte. Ela parou. Virou-se devagar, e lá estava ele, Miguel, o mesmo olhar, mas agora sem armadura. O rosto mais cansado, talvez, porém mais humano. O terno havia sido substituído por uma camisa simples. E os olhos, aqueles olhos já não buscavam controle, apenas paz. O narrador sussurra: alguns reencontros não doem menos. Apenas lembram o que ainda pulsa. Miguel? Ela murmurou, quase sem voz. Ele deu um passo à frente, cauteloso. Eu não esperava que lembrasse do meu rosto. Há coisas que o tempo não apaga. Silêncio. Um silêncio denso, cheio de tudo o que eles nunca disseram. Você mudou, disse ela. Enfim, espero que... Sim, passei muito tempo tentando ser quem não era. E agora? Agora, só quero ser quem você conheceu. Quando ainda acreditava em mim. Lívia desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Não vim aqui para ouvir promessas. Nem eu vim para fazê-las. Ele respirou fundo. Só precisava dever. Saber que está bem. Saíram juntos, em silêncio, até o cais. O Tejo espelhava o último ouro do entardecer, e o vento trazia o som distante de um violão. Lívia segurava o casaco contra o corpo. Miguel caminhava ao lado, respeitando o espaço dela, mas cada passo parecia um pedido de perdão. Você ainda escreve? Ele perguntou. Sim. Às vezes, quando preciso entender o que sinto e o que sente agora. Ela sorriu triste.
que finalmente te perdoei, mas ainda não sei se posso confiar. Miguel parou, olhou o rio. Nem eu confio em mim às vezes. Mas se eu tivesse outra chance, ela o interrompeu suavemente. Miguel. Não precisa dizer, o narrador comenta. O amor não é o que pedimos para voltar. É o que escolhe permanecer menos, mesmo depois de ir embora. O vento soprou mais forte, bagunçando os cabelos dela. Instintivamente, ele levantou a mão e ajeitou uma mecha que cobria seu rosto. O toque foi breve, mas o suficiente para acordar tudo o que dormia entre eles. Ela o olhou nos olhos e viu o mesmo homem, mas com uma nova alma. Você não tá mais fugindo... Não. Agora corro na direção certa. Ela riu, com lágrimas disfarçadas. Você sempre teve resposta para tudo, e você sempre foi a minha pergunta. O silêncio voltou, mas desta vez era leve. Os barcos passavam devagar. O céu se tingia de violeta. Antes de se despedirem, ele disse: Posso visitar o projeto um dia? Ela hesitou. Depois, assentiu. As portas estão abertas, mas o coração ainda está em reforma. Ele sorriu, compreensivo. Então, espero a inauguração. Ela riu, balançando a cabeça. Você não muda. Mudei o suficiente para saber esperar. Quando ela se afastou, Miguel permaneceu na ponte, olhando o reflexo das luzes sobre a água. O Tejo parecia murmurar segredos antigos, e pela primeira vez desde que a perdera, ele sentiu que podia respirar sem dor. As manhãs de Lisboa voltaram a ter cheiro de café e promessas. Na primeira segunda-feira, depois do reencontro, Miguel apareceu cedo, na sede da Fundação Esperança. Vestia camisa clara mangas dobradas, e trazia nos olhos o mesmo brilho calmo de quem havia deixado o orgulho na porta. Lívia, surpresa, o viu chegando com uma caixa de documentos. Veio se inscrever como voluntário? Perguntou, meio séria. Não, vim trabalhar aqui. Já falei com o conselho. Oferece consultoria gratuita. Prometo não atrapalhar. Ela o observou por alguns segundos, depois sorriu, aquele sorriso que sempre desmontava as defesas dele. Veremos se cumpre as promessas desta vez. Agora só faço as que posso manter. O narrador comenta. E foi assim, com humor tímido e olhares cheios de lembrança, que o amor encontrou um jeito novo de começar. Não com beijos, mas com respeito. Os dias passaram. Trabalhavam juntos, lado a lado, entre planilhas e risadas discretas. Miguel descobriu que ela falava com as crianças como quem conversa com o mundo inteiro. E Lívia viu nele algo que nunca vira antes. Um homem simples, capaz de pedir desculpas e rir de si mesmo. Certa tarde, após uma reunião, ficaram sozinhos na varanda da fundação. O sol se punha devagar, dourando os muros antigos, e o som de uma guitarra vinha de longe. Miguel olhou para o horizonte. Sabe, às vezes penso que tudo isso aconteceu para me ensinar a perder. Lívia respondeu baixinho. E eu, para aprender a perdoar. Ele se virou para ela. Os olhos se encontraram, calmos. Sem pressa, ele segurou-lhe a mão. Dessa vez, ela não recuou. O narrador sussurra. Não era reencontro, nem despedida, era apenas amor. Finalmente no tempo certo. Naquela noite, antes de fechar a fundação, Lívia encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro, uma única folha, escrita à mão. Este é o único contrato que quero assinar. Amar você todos os dias. Sem cláusulas, sem prazos, sem medo. Miguela sorriu entre lágrimas. Guardou o papel no peito e olhou pela janela. Do outro lado da rua, ele esperava, mãos nos bolsos, como quem não tem pressa menos. E o coração dela soube que, dessa vez, era real. Lisboa parecia respirar junto com eles. O verão havia chegado, e a cidade vestia cores novas. O azul do Tejo mais vivo, o dourado do sol refletido nos azulejos, o cheiro de pão quente misturado ao riso das crianças da fundação. Lívia e Miguel trabalhavam lado a lado todos os dias. De manhã, ela organizava as atividades com os voluntários. Ele cuidava da parte administrativa e sonhava com novos projetos. À tarde, almoçavam juntos na pequena varanda da fundação, observando o movimento da rua. Às vezes não diziam nada, mas o silêncio deles já não era o mesmo silêncio de antes. Era paz. O narrador comenta. Há amores que nascem da tempestade e crescem no sol. O deles aprendia a viver na luz, mesmo sabendo que a sombra faz parte da paisagem. Certa manhã, Miguel chegou mais cedo. Trazia um envelope nas mãos e um brilho inquieto no olhar.
Lívia percebeu. O que aconteceu? Ele sorriu, mas o sorriso era tenso. Recebi uma proposta de trabalho, de futuro. Ela franziu o senho. Sem entender, ele abriu o envelope e mostrou uma carta com o selo de uma grande organização internacional. Fundação Atlântica menos convite para liderar projeto de reconstrução urbana em Moçambique. Eles querem que eu vá coordenar o programa lá por um ano. É um projeto enorme. Poderia mudar muitas vidas. Lívia permaneceu em silêncio. A brisa entrou pela janela, bagunçando os papéis sobre a mesa. E você quer ir? Perguntou. Enfim, Miguel hesitou. Quero ajudar, mas não sei se quero ir sozinho. Ela sorriu, mas havia melancolia no gesto. Miguel, o mundo precisa de pessoas como você, e eu preciso de você, o narrador sussurra. Os maiores conflitos do amor não nascem das brigas, mas das escolhas que o coração faz em silêncio. Nos dias seguintes, a notícia da proposta se espalhou entre os amigos da fundação. Todos o parabenizavam, orgulhosos. Líbia fingia tranquilidade. Mas cada vez que ouvia a palavra partida, sentia um frio no peito. Miguel, por sua vez, estava dividido. Sabia que aquela oportunidade era o reconhecimento de tudo o que havia mudado, de tudo o que se tornara desde o exílio. Mas cada vez que olhava para ela, temia perder a única paz que conhecia. Uma noite, sentaram-se na varanda da fundação. Depois de um evento, o céu estava claro. O tejo brilhava distante. Lívia apoiou a cabeça no ombro dele. Quando você foi embora antes, eu pensei que nunca mais fosse te ver. E agora? Agora eu sei que, mesmo longe, você volta. Mas tenho medo do que a distância faz com as pessoas. Miguel passou o braço em volta dela. Eu também tenho medo. Mas talvez o amor precise de coragem para continuar crescendo. Ela o olhou. Séria. Coragem para ir ou para ficar? Ele não respondeu. E esse silêncio doeu mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, a fundação parecia diferente. As paredes ainda eram as mesmas, mas o ar estava mais denso. Lívia tentava se concentrar, mas a cada vez que via o nome Fundação Atlântica na mesa dele, sentia como se o tempo estivesse contando de novo, e ela não queria mais cronômetros em sua vida. O narrador comenta: o destino às vezes não cria tempestades, apenas sopra ventos novos, e espera para ver quem tem coragem de permanecer. Na sexta-feira, Miguel chegou com a resposta pronta, dobrada dentro do envelope. Encontrou Lívia no jardim, conversando com as crianças. Ela se virou, o coração acelerado, ao ver o papel em sua mão. Ainda não abri. Por quê? Porque a decisão não é só minha. Lívia sorriu, emocionada. Mas antes que pudesse responder, uma das crianças correu até ela, interrompendo um momento. Miguel ficou ali olhando a cena. Ela abraçando, rindo, ensinando... E foi naquele instante que percebeu a resposta verdadeira não estava no envelope. Estava ali, diante dele, viva, pulsando. A noite caía sobre Lisboa como um véu de seda. No alto da colina, as luzes se acendiam uma a uma, e o tejo refletia o brilho da cidade como se guardasse segredos antigos. Miguel caminhava sozinho pela rua estreita que levava à fundação. Nas mãos, o envelope já amassado. No coração, o peso de um futuro dividido. O narrador comenta: há decisões que não cabem na razão, menos apenas no silêncio que vem antes de dizê-las. Quando eu chego, encontrou Lívia ainda acordada. Ela estava na varanda, com uma xícara de chá nas mãos, olhando o rio. Achei que já tivesse ido para casa. E eu achei que você já tivesse escolhido, respondeu ela, sem virar o rosto. Miguel se aproximou devagar. O ar estava leve, mas carregado de tudo o que ainda não havia sido dito. Lívia, eu não quero ir. Ela riu, sem alegria, mas também não quer ficar. Não é tão simples. Sempre é. Só que a gente tem medo de admitir. Ele se sentou ao lado dela. Durante alguns segundos, apenas ouviram o som distante das ondas batendo contra as pedras. Quando me convidaram, pensei que fosse um sinal de que eu podia consertar o que o passado destruiu. Mas talvez o lugar para consertar não seja outro país. Miguel olhou para o horizonte. Você acha que eu estou fugindo? Acho que está tentando provar que merece ser perdoado. E não mereço? Ela pousou a xícara, olhou-o nos olhos. Merece, mas não precisa. O narrador sussurra.
Alguns amores não pedem reparação, menos apenas continuidade. Um silêncio terno tomou conta do ar. Lívia colocou a mão sobre a dele. Miguel, se for, vá em paz. Mas vá, porque o mundo precisa de você. Não porque tem medo de me perder. Ele respirou fundo. E se eu for pelos 2 motivos? Então vai ser metade de um homem em cada lugar. Miguel abaixou a cabeça. As palavras dela o cortaram. Não pela dureza, mas pela verdade. Dias depois, Lisboa amanheceu chuvosa. Na fundação, tudo parecia mais lento, como se o tempo esperasse a decisão dele. Miguel chamou Lívia para conversar em sua sala. Na mesa, havia 2 envelopes. Um com o contrato da Fundação Atlântica. Outro com um novo projeto local que ele mesmo escrevera, Esperança Global, extensão em Lisboa, escolhi ficar, disse ele, com um meio sorriso. Por mim? Perguntou ela. Séria. Por nós, mas também por eles. Pelas crianças, pelas famílias, por tudo o que começou aqui. Ela ficou em silêncio, absorvendo as palavras. E então, suavemente perguntou. E se um dia se arrepender? Então vou me lembrar que foi a primeira vez na vida que escolhi por amor. E não por medo, o narrador comenta. Ele não desistiu do mundo, menos apenas entendeu que o mundo começa no coração que o abriga. Naquela tarde, a chuva parou. O sol voltou tímido, refletindo nas janelas da fundação. Lívia e Miguel desceram juntos até o pátio, onde as crianças brincavam. Uma delas correu até eles, entregando uma flor amarela. Pra senhora! Disse, e depois olhou para Miguel. E pro senhor também. Porque fica sempre olhando ela sorrir. Os 2 riram. E riram tanto que o peso dos últimos dias pareceu dissolver-se no ar. À noite, enquanto fechavam o portão, Miguel segurou a mão dela. Posso te dizer uma coisa? Não sei quanto tempo o destino ainda vai me testar. Mas se um dia eu fraquejar, quero que lembre disso. Eu fiquei... Lívia encostou a cabeça no peito dele. Durante algumas semanas, a vida seguiu serena. Lisboa parecia abençoada, menos os dias ensolarados, a fundação crescendo, e o amor de Miguel e Lívia florescendo na rotina. Eles caminhavam de mãos dadas pelas feiras, tomavam café na mesma esquina de sempre, e riam das pequenas imperfeições que antes os separavam. Pareciam finalmente seguros, e era justamente por isso que o destino começou a sussurrar. O narrador comenta: o destino tem uma estranha mania. Ele não fala quando gritamos, mas responde quando começamos a acreditar que o ouvimos em silêncio. Numa manhã de sexta-feira, Miguel recebeu um telefonema. Era de Duarte e Cia, o antigo grupo empresarial da família. A voz do outro lado dizia: Fria, senhor Miguel. A auditoria final encontrou irregularidades em contratos antigos assinados antes da sua saída. Seu nome ainda consta em alguns deles. Precisamos que venha depor. Miguel sentiu o corpo gelar. O passado, menos aquele que ele acreditava ter enterrado, voltava a Chomalô. Quando contou a Lívia, ela o ouviu em silêncio. Eles estão te acusando? Não diretamente, mas se eu não comparecer, posso parecer culpado. E se for uma armadilha, então é uma que eu mesmo deixei aberta. Ela segurou-lhe o rosto. Miguel, você já provou quem é. Não precisa mais lutar contra o que ficou para trás. Ele sorriu. Triste, mas às vezes é o passado que precisa ouvir que eu mudei. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Os jornais começaram a noticiar o caso. Esse empresário volta ao centro de escândalo financeiro, diziam as manchetes. As redes sociais se encheram de comentários. E o nome dele, mais uma vez, estava em todas as bocas. Lívia temia pelo que isso faria com ele. Mas Miguel, surpreendentemente, estava calmo. Desta vez, não vou fugir. Na manhã do depoimento, vestiu um terno simples. Nada de luxo. Nada de aparência, menos apenas dignidade. Antes de sair, parou diante de Lívia. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, a minha verdade está com você. Ela apenas o abraçou. E naquele abraço havia mais força do que qualquer palavra. As horas no tribunal passaram lentas. Perguntas, documentos, memórias antigas, tudo voltava como ecos de uma vida que ele não queria mais viver. Mas Miguel respondeu com serenidade. Falou da corrupção dos antigos sócios, das decisões que se arrependeu, das tentativas de mudar. Falou de esperança. E quando o juiz perguntou o que o motivava agora, ele respondeu: o amor. A sala ficou em silêncio. Ele prosseguiu: o amor me ensinou que o lucro sem propósito é falência,
e que a única herança que vale é a que deixamos no coração dos outros. O narrador sussurra. Foi o depoimento mais simples e o mais verdadeiro de sua vida. Na saída, a imprensa o cercou. Lívia o esperava do outro lado da rua, protegida pela multidão. Quando seus olhares se encontraram, não houve necessidade de palavras. Ela correu até ele, e o abraço deles menos no meio da confusão, das câmeras, dos gritos. Parecia uma cena fora do tempo. O narrador conclui. E o destino, cansado de testá-los, finalmente se calou, porque entendeu que o amor que sobrevive ao medo, à distância e à vergonha é o amor que não precisa mais provar nada. Naquela noite, Lisboa dormiu em paz. A chuva voltou leve, lavando as ruas e os nomes nas manchetes. Lívia e Miguel, exaustos, ficaram na varanda da fundação. Não falaram do futuro, apenas ficaram ali, juntos, respirando, e quando o relógio marcou meia-noite, ele murmurou: "Acho que vencemos." Ela sorriu. Ainda não. O destino é paciente. Então, que espere, porque agora é a nossa vez de viver devagar. Lisboa acordava lentamente sob uma luz dourada. O tejo brilhava como um espelho líquido, e o som distante de um violão se misturava ao murmúrio do vento. Um ano havia passado desde aquele dia em que Miguel enfrentara o tribunal, e desde então, a cidade parecia respirar de novo. A Fundação Esperança crescera. As crianças agora tinham uma nova ala com janelas grandes e paredes pintadas de azul. No pátio, o riso delas enchia o ar, como um coro de promessas cumpridas. Lívia caminhava entre os canteiros de flores, com uma prancheta nas mãos e um sorriso calmo nos lábios. Era diferente, mais serena, mais confiante. A vida havia deixado cicatrizes, mas também uma força que nenhuma dor poderia apagar. De vez em quando olhava para o escritório onde Miguel costumava ficar, e o coração ainda batia um pouco mais rápido. Miguel agora coordenava a expansão da fundação, um projeto chamado Esperança Global, criado para conectar Lisboa a outras comunidades em Moçambique e Cabo Verde. Ele passava os dias entre papéis, risadas e planos, e as noites escrevendo relatórios que terminavam sempre da mesma forma. Tudo o que fazemos aqui é por amor. O resto é apenas consequência. O narrador comenta. Eles não precisavam mais dizer "eu te amo" a cada instante. O amor deles havia se tornado o ar que respiravam, menos invisível, mas essencial. Numa manhã de sábado, Miguel a chamou para sair. "Nada de trabalho hoje", disse ele, sorrindo. "E o que vamos fazer, Sr. Duarte?" Uma promessa antiga. Saíram cedo, de carro pelas estradas que levavam ao norte. O céu estava limpo, e o ar tinha o cheiro das flores de primavera. Após algumas horas, chegaram a Viana do Castelo, o mesmo lugar onde, um ano antes, ele se esconderia do mundo. Miguel desceu do carro e respirou fundo. "Foi aqui que comecei a mudar. E por que me trouxe? Porque quero que veja onde te encontrei menos, mesmo antes de te reencontrar." Caminharam até o farol, onde o vento soprava forte e o mar rugia contra as pedras. Ele segurou-lhe a mão, olhou o horizonte e disse baixinho: "Há um ano, eu prometi que só voltaria aqui quando fosse digno de você." Lívia o olhou, surpresa. "E agora?" "Agora eu quero que este lugar seja o começo de tudo." Do bolso, ele tirou uma pequena caixa. Dentro, não havia um anel de ouro, mas uma simples argola feita de corda trançada menos grossa, firme, com um nó perfeito no centro. "Um pescador velho me deu esta corda. Disse que quando o nó é feito com amor, o mar nunca o desata." Ela sorriu entre lágrimas. Miguel, não quero te prometer o sempre. Quero prometer o agora, todos os dias." Ele ajoelhou-se. O vento bagunçava o cabelo dela, e o mar parecia aplaudir em silêncio. "Lívia Mendes, quer continuar esta história comigo?" Ela riu, chorando. "Achei que já estávamos escrevendo juntos. Então diz que sim, para eu não precisar recomeçar o capítulo." "Sim." Ele colocou o anel de corda em seu dedo. E naquele instante, o mundo pareceu parar. Nenhum luxo, nenhum brilho, menos apenas duas almas cansadas, que finalmente se encontravam em paz. O narrador sussurra. Alguns finais felizes não vêm com fogos de artifício, vêm com o som do mar e o gosto de lágrimas boas. De volta a Lisboa, a fundação preparava uma pequena celebração. As crianças correram até eles com flores e desenhos. Um dos meninos entregou a Miguel um papel dobrado. "É para vocês."
Desenhei uma casa com um sol e um coração. Miguel abriu e viu 2 bonequinhos de mãos dadas sob um arco-íris torto. Ele mostrou a Lívia. Acho que temos o nosso logo. Ela riu, encostando a cabeça em seu ombro. Nosso projeto? Nosso projeto? E nossa vida. O sol se pôs. E a festa terminou devagar. Quando todos foram embora, eles ficaram sozinhos na varanda da fundação, olhando as luzes da cidade refletirem no tejo. O vento soprava leve, e Lisboa parecia uma pintura viva. Lívia segurou a mão dele. Sabe o que mais gosta em nós? O cu? O cu? Que não precisamos mais ser heróis. Podemos apenas ser felizes. Ele a puxou para perto, encostou a testa na dela. Você é o meu lar, Lívia. E você, a minha paz. Lisboa dormia, mas o amor deles permanecia acordado. Não havia mais contratos, nem julgamentos, nem medos. Apenas 2 corações, inteiros, imperfeitos, humanos, que finalmente entenderam o que é o final feliz. Não o fim de uma história, mas o começo de todas as manhãs. Há histórias que não terminam com um ponto final, mas com um suspiro. Miguel e Lívia descobriram que o verdadeiro amor não é aquele que promete o sempre, mas o que tem coragem de recomeçar todos os dias. E se esta história tocou seu coração, lembre-se, cada segundo de ternura também é um novo começo. Inscreve-se em sussurros de noite e deixe que mais histórias assim aqueçam suas noites, uma de cada vez.